Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que Deus falou de várias formas, falou através dos seus profetas, assim como ele mesmo permitiu os falsos através dos espíritos enganadores. Usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez de Balaão. Falou através de sonhos com os reis, usou aqueles que tinham a sabedoria para revelar os sonhos. E atualmente ele nos fala através dos escolhidos, aqueles que falam pelo Espírito de Cristo, porque atualmente quem está no centro do trono e governa é Jesus Cristo, do qual o Pai é a sua cabeça, do qual o Pai é maior do que ele, daquele grande, ele sendo a plenitude, aquele que igualou a Deus. Existe algo que faz Deus maior, que é aquele grande dia que somente ele sabe, nem o Filho e nem os anjos. Aonde Jesus disse: não vos compete a saber das datas que são exclusividade do meu Pai. Assim como ele nos ensina também que ele utiliza quem o quer. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas ele nos usa com graça e com sabedoria, mesmo não sendo merecedores, mesmo como pecadores, mas com o coração sempre contrito e arrependido, porque ele não veio buscar justos. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. A testemunha falsa não ficará impune. Seja todo ser humano mentiroso, e o Espírito é a verdade. Todo testemunho que fala de si produziu aquilo que é mentiroso, mas aquele que produz segundo o Espírito é o verdadeiro testemunho. Jesus disse, ele sendo a própria verdade, ainda que falasse de si, ele sim, o seu testemunho é verdadeiro, e ainda que testificou do Pai para nos dar como exemplo como devemos seguir. Assim, quando falamos do Filho, estamos testificando daquele que falou do Pai. Esta é a forma correta daqueles que falam pelo seu Espírito e conhecem a Deus, porque têm a comunhão com aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O construtor tem mais honra do que a própria casa. Digno uma aliança superior a de Moisés do que sacerdotes terrenos, aonde sabemos que assim como a serpente foi levantada no deserto, seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado, ele sendo a tenda de Davi, aquele que disse que derrubaria o templo terreno e em 3 dias edificaria o templo. Aquele que um corpo preparou não habita em templos feitos por mãos humanas, mas e tampouco naqueles que são amoldados pelos meros mortais, pois só há um mestre rabi, do qual nós seguimos, um único bispo e bom pastor, que é do alto. Ele disse: aqueles que são do meu aprisco ouvem a minha voz, e eu os conheço e os chamo pelo nome, e eles não ouvem voz estranha. Assim como a palavra diz que quando lhe fossem retirado o noivo, então jejuariam, aonde muitos estão
na verdade, sedentos, famintos, por conta de não ter o pão da vida. Na verdade, nós estamos fartos da do alimento espiritual e temos fome e sede, sim, assim como é a bebida e a comida do Pai que Ele fez, é aquele que tem o Espírito tem. Está farto do pão da vida e sedento da fome e sede de justiça, que é a comida que nós temos que fazer aqui na terra. Aqueles que são como pescadores de homens, e como caçadores de homens, aonde o Senhor coloca o anzol em suas narinas, aqueles que não podem ocultar da face do Senhor que dele é a ira e a vingança, aonde muitos estão a perecer dia após dia por rejeitar a sua verdade. Não ficará nenhum de pé daqueles que rejeitam a sua verdade, assim vos diz o Senhor.